1970. O Brasil vive uma ditadura militar. O general Emílio Garrastazu Médici decreta censura prévia a programas de rádio, televisão e a impressos, jornais, revistas e livros, tornando oficial uma prática que já vinha acontecendo desde 1964, ano do golpe militar. A censura prévia, especialmente a jornais, inclusive nas redações. Quanto a livros, o Decreto 1077 e sua posterior regulamentação afirma que a censura prévia verificaria apenas publicações que versassem sobre temas referentes ao sexo, moralidade pública e bons costumes. O comecinho dos anos 70 são os anos imediatamente posteriores ao Ato 5. Né? Então é um período de um fechamento extraordinário, né? Como a gente sabe, das possibilidades de produção cultural no Brasil. 1975. O Brasil era governado pelo quarto presidente da ditadura militar brasileira, general Ernesto Geisel. Este ano ficaria para sempre marcado na memória das lutas pela democracia por causa do assassinato do jornalista Vladimir Herzog, diretor de jornalismo da TV Cultura, nas dependências do Exército, em São Paulo. Eu era secretário da Cultura de São Paulo quando houve o episódio Herzog, né? Que foi realmente o momento em que o regime se abalou. Foram longe demais na repressão. Apesar do fechamento político, 1975 foi um ano movimentado na literatura ficcional brasileira. Foram reeditados 2 marcos da ficção política brasileira: Quarup, de Antônio Calado, cuja primeira edição é de 1967, e Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, de 1971. Você vê que são livros em que ainda está se fazendo o quê? Algo como uma espécie de trabalho do luto, né? Da experiência cultural anterior, que constroem aí obras alegóricas e que refletem sobre essa situação de impasse, né, a que chega a cultura nacional. Mas você vê que o pano de fundo deles ainda é uma cultura anterior e um projeto nacional e uma espécie de terminação desse projeto nacional. O livro mais vendido do ano de 1975 foi Fazenda Modelo, de Chico Buarque de Holanda.
Aliás, este foi também, em parceria com Paulo Pontes, o autor do livro mais vendido de 76, Gota d'Água, roteiro da peça que estava em cartaz. Livros eram comentados, olha, saiu isso aqui é importante, isso aqui é interessante, né? Vamos ler, né? Então, tanta coisa, né, a gente tomou contato naquela época. Entre os novos lançamentos de literatura de ficção brasileira no ano de 1975, temos que destacar a inquietante narrativa Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, Leão de Chácara, de João Antônio, Zero, de Inácio de Loyola Brandão e Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca. Lia-se tudo, lia-se Camus, entendeu? Com a mesma, instigado da mesma forma que você lia o Inácio de Loyola Brandão, que eu classificava no mesmo grau de curiosidade. Quer dizer, os anos 70 eles são mesmo assim um núcleo duro de coisas que depois explodem, né? Em 1976 continuou com a garra literária do ano anterior e foram lançados, entre outros, A Festa, de Ivan Ângelo, Quatro Olhos, de Renato Pompeu e A Ilha, de Fernando Moraes. Se comprava e socializava, né? Os livros rodavam de mão em mão, né? Grupos, né? Então havia... O interesse pela leitura era outro, né? A gente lia muito, né? Eu lembro de você ler muito, né? Nessa época, né? Talvez pelo fato dos livros atingirem uma restrita parcela da população, a edição de livros, até meados da década de 1970, não era tão visada pela censura quanto os outros ramos da produção cultural. Nesse ponto a ditadura foi muito marcante, porque ela, sobretudo veículo de massa, você era muito censurado, televisão, jornal, né? E os livros, como a gente estava falando ali, escapavam um pouco nesse foco da censura de massa. Alguns autores vão fazer obra alegorizante, né, ou de tendência alegorizante, outros vão fazer obra de pesquisa formal. Né? 75 é um momento em que todas essas coisas se põem de novo em jogo. Pode-se dizer que a literatura desempenhou um papel central de resistência, como disse o escritor Júlio Martins, falando sobre esse período. A função da produção cultural e da literatura em particular, nestes anos, foi principalmente a de resguardar a nossa integridade criativa, a nossa dignidade ameaçada. Havia, assim, um pouco de autocensura, né? Quer dizer, as pessoas tomavam certo cuidado com medo de que houvesse repressão, né? Então, tudo isso deixava, evidentemente, os editores um pouco apreensivos, né? Eu, por exemplo, editei o Manifesto Comunista de Marx, mas o livro chamava-se Cartas Filosóficas e Outros Escritos, né? Porque, de fato, eram as cartas filosóficas uma parte do livro e o manifesto era outra parte, mas não estava na capa, né? Quer dizer, era o mínimo de precaução que a gente tomava para não ficar afrontando assim. Entre 1968 e 1978, estima-se que cerca de 450 livros foram censurados pelo Serviço de Censura e de Versões Públicas do Ministério da Justiça. Destes, cerca de 40 eram obras de ficção de autores brasileiros. O autor Renato Tapajós foi preso por causa de um livro. Em câmera lenta, foi visto como possível de ser usado como incentivo à guerrilha e seu autor foi preso em julho de 1977, 2 meses depois da publicação do livro. Entre os livros de ficção de autores nacionais censurados no período estão Feliz Ano Novo, de Rubem Fonseca, e Zero, de Inácio de Loyola Brandão. A primeira edição do romance Zero, de Inácio de Loyola Brandão, foi publicado no Brasil em julho de 1975. O livro saiu uma primeira edição, meio assim com espanto, as pessoas olhando aquilo, e também teve boa publicidade, porque tinha sido o livro publicado primeiro lá fora. E aí correu todo mundo para ver que livro era esse. E a primeira edição esgotou muito rápido. Antes do lançamento no Brasil, houve uma edição publicada na Itália em 1974 pela editora Feltrinelli.
Esse livro ninguém tinha querido publicar aqui. Eu levei num monte de editoras, porque tinha aquela coisa assim de um livro que viesse a ser proibido podia dar complicação para a editora. Quando o livro saiu lá e provocou uma certa curiosidade, eu fui procurado por uma pessoa chamada Lígia Jobim. Lígia Jobim era a proprietária da pequena editora carioca Brasília Rio, a primeira a publicar Zero no país. Eu não conhecia, eu não tinha a mínima ideia de quem era. Quem me perguntou se eu estava disposto a editar o livro aqui. Aí eu falei, eu estou. Claro, eu fiz para publicar aqui. A Lígia Jobim, eu acho que foi uma figura admirável, corajosa, porque ela estava enfrentando um sistema, hoje você fala, mas não dá para calcular, porque naquele tempo eles não só fechavam a editora, como prendiam. O Zero nasceu também da censura. Funciona porque eu era secretário do jornal. As primeiras coisas proibidas eu joguei numa gaveta, eu tinha uma mesa enorme. Tudo que está aí é coisa real e é o Brasil. Dá para fazer um romance, dá para montar um romance. A proposta narrativa do Romance Zero, que tem como subtítulo um romance pré-histórico, são pequenas histórias, fragmentos, apresentados graficamente como tais. Mesmo que cada um desses fragmentos seja uma parte de uma história real, o fato de eles serem apenas justapostos, sem relação de causa e efeito, quebra uma perspectiva naturalista e instala um sentimento de inadequação, de perda, de fragmentação, expressando relações de crise. Em 1975 foi também o ano da publicação do livro de Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo, pela editora Arte Nova, uma editora carioca fundada 12 anos antes, em 1963, por Álvaro Pacheco. Feliz Ano Novo foi o quinto livro publicado por Rubem Fonseca. Como todos os seus livros anteriores, Feliz Ano Novo é uma coletânea de contos. É um livro em que você tem a proximidade de um certo jornalismo e, ao mesmo tempo, é uma tentativa de diagnóstico de uma nova realidade social e, ao mesmo tempo, algum experimentalismo formal, né, que já havia aparecido em Lucia McCartney, por exemplo, do mesmo autor, né? Então você vê que nele aparecem esses traços todos, né? Mas especialmente, para contrastar com o que era feito no começo dos anos 70, você vê que o pano de fundo dele não é mais a existência de um projeto nacional, ou triunfante ou falido, já é uma outra coisa, né? A perspectiva dele é o enfrentamento com o cotidiano, que não tem horizonte de revolução à vista, que não tem horizonte de transformação radical à vista. Então, ele é levado a um tipo de embate com um novo tipo de realidade brasileira. Imagem do caos e da agonia de valores é a narrativa brutalista de Rubem Fonseca. A dicção que se faz no interior desse mundo é rápida, às vezes compulsiva, impura, se não obscena, direta, tocando gestual, dissonante, quase ruído. Um outro traço que vale a pena ressaltar aí é uma transformação da visão de povo brasileiro, né, que aparece nesses livros. Se a gente pensar um pouco a literatura brasileira, quer dizer, no seu conjunto, ela como que tem uma espécie de ambição, que tem todas as cores possíveis, desde as cores do romantismo, até as cores do realismo, até a do romance de 30, até a do modernismo de 20 ou do modernismo posterior. Ela parece ter uma ambição, uma espécie de fio condutor, que é de procurar definir o que é povo brasileiro. Feliz Ano Novo, em particular, marca uma hora histórica nesse tipo de percepção do povo brasileiro também. Quer dizer, o povo brasileiro que aparece na literatura dele, ou aquilo que aparece como os tipos populares da literatura brasileira, eles têm já, vamos dizer assim, uma feição desidealizante, né? Há uma feição claramente desidealizante. Então nós vamos confrontar com o quê? Nós vamos confrontar com a transformação da malandragem em marginalidade pesada, com a criminalidade pesada, com o crime pelo crime, com o prazer da desforra e da vingança social, com aquilo que se chama mais genericamente de desagregação do processo social, né? Do tecido social.
Tanto Feliz Ano Novo quanto Zero foram bem recebidos pela crítica, e Feliz Ano Novo, até o final de 1976, tinha vendido 12 mil exemplares, sendo o quinto livro de ficção mais vendido no Brasil naquele ano. Em novembro e dezembro de 1976, Zero e Feliz Ano Novo foram alvos de atos censórios por parte do Ministério da Justiça. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 153 da Constituição Federal e artigo 3º do Decreto-Lei nº 1077, de 26 de janeiro de 1970, proíbo a publicação e circulação em todo o território nacional do livro intitulado Feliz Ano Novo, de autoria de Rubem Fonseca, publicado pela editora Arte Nova S.A., Rio de Janeiro, bem como determino a apreensão de todos os seus exemplares expostos à venda por exteriorizarem matéria contrária à moral e aos bons costumes. O mesmo aparelho repressor produzia uma transformação nas relações sociais, uma mudança na forma das relações sociais, portanto, e também trazia a restrição à produção e à circulação de cultura. Como se editam muitos livros no Brasil, tornou-se impossível exercer uma censura prévia eficiente. Assim, preferiu-se o sistema de denúncia. Alguém que tenha lido um livro, autoridade ou não, e o considere atentatório à moral ou mesmo subversivo, faz uma denúncia ao Ministério. Instala-se então um processo no qual é dada a um assessor do ministro da Justiça a tarefa de ler a publicação e emitir um parecer. Com base neste, o ministro decreta ou não a apreensão. Esse foi o processo adotado tanto com Zero quanto com Feliz Ano Novo. A tarefa passa a seguir para a Polícia Federal, que deve providenciar o recolhimento dos exemplares à venda. Em suma, apesar do Decreto-Lei nº 1077 falar em censura prévia para impressos e de jornais e revistas contarem com censores na própria redação, poucos editores enviavam seus livros para a censura federal e muito menos ainda esperavam a resposta. Quando havia censura, ela era motivada por alguma denúncia. Essa denúncia gerava um parecer. Esse parecer seria a base para o despacho de censura ou não. No caso de Zero, nem houve parecer. Foi despacho direto. Tinha muito coisa de denúncia, de associações religiosas, pessoas individualmente que mandavam bilhetes, telegramas. Mesmo depois dos atos censórios, os livros, pelo menos nas grandes capitais, continuavam a circular com desenvoltura. De qualquer jeito, a circulação dos livros me parecia quase normal. Todo mundo lia, né? E se comprava sem muita dificuldade, não era uma coisa clandestina. Durante muito tempo, uma livraria em frente à Polícia Federal era pouco para baixo da Biblioteca Municipal, ali na Consolação. Uma livraria em frente vendeu o livro Zero, depois de proibido, ainda tinha uma pilha na porta e na cara da Polícia Federal. Era mais do que a censura, havia censura, mas havia também o terror, né? A censura era parte de um aparelho repressor muito poderoso, né? E que tinha modificado profundamente a realidade, mais do que simplesmente aprender livros. Quer dizer, havia muitos intelectuais e pensadores e que eram forças culturais do país que estavam no exílio naquele momento, ou que estavam silenciados, ou que estavam sob risco, ou que estavam na prisão, né? Então eu diria que é curioso, não é a censura em si, mas é a censura como parte de um aparelho repressor muito profundo que modificou mais do que a circulação dos bens culturais. Ela modificou profundamente o exercício cultural em geral. Houve censura praticamente o tempo todo, mas eu considero que a repressão em si foi muito mais grave do que a censura. A repressão teve males tão fortes, realmente desumanas, de tortura, de prisão arbitrária. Tudo isso eu acho que torna a censura até secundária, não é? Não estou com isso diminuindo o mal que ela representa em si. Eu estava cheio de amigo preso, gente desaparecida, então é quase como se a questão da censura literária ficasse um problema menor face a tudo aquilo que rolava no Brasil. De certa forma, pode-se ver no fato de os editores não enviarem seus livros para censura prévia ou não aguardarem a resposta, e de muitas livrarias manterem os livros censurados à venda,
um silencioso e constante movimento de resistência da sociedade contra os arbítrios e desmandos de um regime autoritário. Tinha lei que obrigava a censura prévia. Nenhum editor mandou. Foi uma resistência dos editores. Olha, eu nunca tomei conhecimento dessa censura prévia, né? Eu fiz muita publicação literária que não foi submetida à censura. Eu não tenho a lembrança de nenhum caso de aparecer um censor na secretaria para ver as publicações que nós estávamos fazendo. E 75 ainda era um regime bastante rigoroso. Não só os escritores, capitaneados por Jorge Amado e Érico Veríssimo, os editores e os intelectuais, mas toda a sociedade, na segunda metade da década de 1970, como diria Hélio Gaspari, mobilizava-se de forma lenta, gradativa, segura. Não podemos esquecer que o movimento universitário, estudantil, tanto da UEE, da UNE, era muito expressivo, determinante no Brasil e forte. Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição, em vigor até hoje. No artigo 5 dessa Constituição está escrito: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E no artigo 220, no capítulo reservado à comunicação social, afirma-se: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Nós temos aqui, eu poderia até mostrar para vocês, uma edição de Petrarca do século XVI, em que alguns dos sonetos contra a corte de Roma, contra o Papa, foram censurados. Em alguns exemplares as páginas foram arrancadas, em outros o texto foi coberto com nanquim. Eu tenho uma edição intacta e tenho uma com o texto coberto em nanquim e em que o tempo foi mais forte que a censura, o nanquim desbotou e dá para ler. De modo que a gente vê que esmagar o espírito não se consegue. Pode-se conseguir por um tempo limitado, mas o espírito acaba predominando.